Pega comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 35 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 35 em diante. Eu quero convidar você a ouvir a proclamação dessa palavra com uma disposição nova, com a disposição de quem quer encontrar uma novidade. A palavra de Deus é a mesma, porém quando o nosso coração se abre, quando a disposição da minha escuta é a acolher a novidade, a palavra se faz nova. O amor vai se renovando à medida que eu me abro para aquela novidade, para tirar das coisas velhas aquilo que é novo, para tirar da palavra já conhecida aquilo que Deus quer falar para mim agora. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 35 em diante. Escuta essa palavra. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava consigo no barco. E os outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam para dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? Palavra da salvação. É uma palavra muito conhecida, mas hoje Deus quer nos dar uma novidade nessa palavra, que é tão conhecida como a tempestade acalmada. E nós vamos falar agora à tarde de uma tempestade. Mas não é dessa tempestade que rapidinho a gente percebe, porque eles entraram com Jesus no barco e de repente começa um vento forte e diz que as ondas se jogavam para dentro do barco. Essa tempestade, esse fenômeno natural, é fácil de perceber. Só que hoje, nesse momento, a palavra de Deus para nós é sobre uma outra tempestade, que pode acontecer na minha e na sua vida, ainda que nós não estejamos dentro de um barco. Uma tempestade que, se você ainda não experimentou, certamente vai experimentar um dia na sua vida. Pega comigo esse evangelho, olha lá. No final da tarde, eles estavam com Jesus. Eles estavam em boa companhia, eles não estavam mal acompanhados. Eles foram fazer um passeio de barco, passar de um lado para o outro, no Mar da Galileia, que é um verdadeiro lago, conhecido como Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, calmo, tranquilo. Eles estavam com Jesus, isso é importante. Eles entraram no barco e sabiam que estavam com Jesus, como eu e você sabemos e conhecemos Jesus. Sabemos que Ele está conosco. Porém, no meio do caminho, começa a soprar um vento forte. E uma tempestade. E diz o Evangelho que as ondas se jogavam dentro do barco. E eles ficaram assustados. Hoje eu não quero falar dessa tempestade que aconteceu do lado de fora do barco. Eu quero falar de uma tempestade que aconteceu dentro daquele barco. Uma tempestade mais perigosa. Uma tempestade que tem matado a muitos. Porque é uma tempestade silenciosa. Aquela tempestade do lado de fora com trovões, relâmpagos, o mar agitado. Ali dentro tinham pescadores experientes que poderiam controlar. Tinha ali homens que sabiam navegar por aquele grande lago. Eles eram peritos nisso. Mas
o que fez com que eles não dessem conta de controlar aquela tempestade? A tempestade mais perigosa que aconteceu dentro daquele barco. Que tempestade foi essa, padre? Diz o Evangelho que as ondas se jogavam para dentro do barco. Imagina comigo um barco que começa a se encher de água. Qual é o futuro desse barco? Afundar. Esse é o perigo da tempestade que acontece do lado de dentro do barco. Ela pode afundar esse barco. E que tempestade é essa? A tempestade que aconteceu dentro daquele barco. A gente pode encontrar no Evangelho quando enxerga, quando vê o que aqueles discípulos disseram para Jesus. Eles estavam com Jesus, mas no meio da tempestade, eles recorrem a Jesus dizendo assim: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? E aqui está a tempestade maior. A tempestade mais perigosa não é a que acontece do lado de fora. A tempestade mais perigosa é a que acontece no coração dos discípulos. É aquela tempestade que deixa aqueles homens tão agitados, que aqueles que entraram no barco com Jesus, eles estavam com Jesus. Eles conheciam Jesus. Mas porque a tempestade do coração era tão grande, eles começaram a desconfiar se Jesus era ou não uma boa companhia. Como, padre? Está aqui escrito: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? E agora do Evangelho que é vida, do Evangelho que é vivo para a sua vida. Quantas vezes você já imprensou Jesus na parede e falou assim: ô sujeito, você não está ouvindo a minha oração? Você não está vendo o tanto que eu estou lutando? Parece que você não está importando com a minha família. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Parece que quando eu não era da igreja, que eu não participava, minha vida era um mar calmo. E agora que eu estou com o meu casamento em dia, com minha vida em dia, participando, minha vida agora virou uma tempestade. Essa é a tempestade mais perigosa. A tempestade que acontece nos nossos sentimentos. Aqueles homens estavam com Jesus, porém estavam vivendo uma profunda tempestade nos sentimentos. E essa tempestade, irmãos, tem matado muita gente, afogado nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. O tema da pregação que eles me deram nessa tarde, está lá em Filipenses, a gente vai terminar com ela, mas lá fala assim: haja entre vós o mesmo sentir e pensar que há no Cristo. O que nós vamos falar? Sobre o jeito de pensar e de sentir quando eu estou passando por uma tribulação. Quando eu estou passando por uma tempestade que talvez não é a maior que acontece aqui, mas é aquela que acontece nos meus sentimentos e nos meus pensamentos. É impossível não sentir e não pensar. Se os problemas acontecem, eu preciso educar o meu jeito de pensar e de sentir. Porque se a tempestade acontece dentro do barco, mais cedo ou mais tarde ele vai afundar. Quantos de nós já tivemos esse sentimento? Será que Jesus escuta a oração de todo mundo, mas a minha ele não escuta? Quero ler para vocês um pedacinho do livro Fortes na Tribulação. Lá no capítulo 5, eu escrevi assim. O título do capítulo é A Tempestade dos Sentimentos. E hoje tem muito casamento afundando por causa da tempestade nos sentimentos. Tem muitos irmãos irmãos meus no sacerdócio que estão se afundando por causa das tempestades nos sentimentos. A tempestade no jeito de pensar, a tempestade no jeito de sentir. É dessa tempestade. Eu já pulei do Evangelho para a sua vida. Qual é a tempestade que você vive? Aquela que você não colocou para fora ainda, porque você não conseguiu administrar o que você está sentindo, o que você está pensando. Eu escrevi assim: no tempo da tribulação, a tempestade mais forte acontece sempre no coração. É incrível o revirar dos nossos sentimentos nos tempos difíceis, que somados à nossa imaginação, na maioria das vezes,
tende a aumentar o tamanho dos problemas e a diminuir a nossa confiança em Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos. Entraram naquele barco tão confiantes, eles estavam com Jesus. Mas na hora dos problemas, eles se voltaram para Jesus e perguntaram: ô mestre, você não está se importando que nós vamos morrer? O senhor não está vendo que nós vamos nos afogar? O resultado de tudo isso é o abalo nos fundamentos da nossa fé. Olha o perigo que nós corremos, irmãos. Quando a tempestade, como aquelas ondas, pularam do lado de fora para o lado de dentro, quando os nossos problemas, quando as situações aqui do lado de fora pulam para dentro do coração, para dentro da minha cabeça, quando as tensões do lado de fora já passaram para o lado de dentro, a tendência é enxergar os meus problemas muito maiores do que eles são e diminuir a minha confiança em Deus. Aqueles discípulos olharam muito mais para a tempestade ali do lado de fora e, apavorados no coração e no pensamento, esqueceram do tamanho do Deus que estava com eles. E já desconfiaram: você não está cuidando da gente? Um cristão que vive em tempestade no coração e nos sentimentos desconfia do cuidado de Deus. Reza desconfiando que Deus está ouvindo a oração dele. Pede, mas não acredita. Continua rezando, mas desconfia de que é ouvido. Por quê? A tempestade no coração. E eu escrevi aqui: isso abala os fundamentos da nossa fé. Imagine comigo que se eu quero destruir um prédio, eu posso jogar bombas nesse prédio do lado de fora e destruir. Mas quando essa bomba é colocada do lado de dentro, o estrago é muito maior. De fora pode existir uma explosão. Quando a bomba passa para o lado de dentro, já não é explosão, é implosão. Eu vou explodindo de dentro para fora. E, irmãos, eu estou falando como sacerdote, ignorante da ciência da psicologia, ignorante de todas as outras ciências. Estou falando como sacerdote. Muitas doenças emocionais hoje são resultados de implosões de sentimentos e de pensamentos. O desejo de morrer, depressão, síndrome do pânico. Estou falando como um ignorante da psicologia, eu não conheço. Estou dizendo a partir da minha experiência de padre, da minha pequena experiência. Tem muito casamento implodido. Tem muito namoro, muita consagração implodida de dentro para fora, por causa do que eu penso, do que eu sinto. E isso arrebenta com a nossa fé. Essa é a tempestade mais perigosa. Porque tempestade do lado de fora, problemas nós sempre teremos. O barco da nossa vida sempre vai ser sacudido. Mas, meus irmãos, quando isso passa para dentro do coração e para a cabeça, a primeira coisa que a gente faz é esquecer que Jesus está conosco. A gente esquece que Ele é um aliado, que Ele está para nos ajudar. E a gente começa a cobrar dEle, começa a ficar contra Ele. Quantos de nós, nas nossas orações, já imprensamos Ele contra a parede como os discípulos? Eu rezei tanto para o meu filho, olha o que aconteceu. Eu pedi tanto para essa pessoa não morrer e olha o que aconteceu. Quantos cristãos estão revoltados, porque cheios de tempestades nos sentimentos e nos pensamentos, se sentem abandonados por Deus. Quero ler mais um pedacinho aqui. A grande pergunta, escuta, vai fazendo o diagnóstico, vai observando. Você que está aqui, você que está acompanhando em casa, porque pode ser que você descubra que agora você está em tempestade do lado de dentro. Uma das tendências de quem está em tempestade do lado de dentro é sempre botar a culpa em alguém do lado de fora. É aquela esposa que fala: eu estou passando por isso, padre, por causa do meu marido. Eu estou passando isso por causa da esposa que eu tenho. Eu estou passando isso por causa dos pais que eu tenho. Eu estou passando isso por causa que estão me perseguindo. Não. Resolve primeiro a tempestade do lado de dentro, que você vai voltar a enxergar para resolver aquilo que está do lado de fora. Eu não estou te ensinando a fugir
e a tirar a culpa dos outros e colocar em você, não. Eu estou te convidando a tomar nas suas mãos essa tempestade que você mesmo foi causando. Somos nós que nos perturbamos com os nossos pensamentos e sentimentos. Olha aqui, a grande pergunta que incomoda o coração de todo ser humano que passa por uma tribulação, e já deve ter incomodado o seu coração também, está expressa na boca dos discípulos. Quando em meio ao desespero da grande tempestade e na angústia de ver as águas tomarem conta do barco, se voltaram para Jesus e disseram: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Aqui percebemos o que acontece nos nossos sentimentos durante um momento de tribulação. Presta atenção. Somos levados pela fragilidade das nossas emoções a desconfiar do cuidado de Deus para conosco. Vamos fazer um teste agora. Eu vou fazer uma série de perguntas. E se em algum momento dessas perguntas, na sua oração, na sua vida, você fez uma dessas perguntas, você já experimentou uma tempestade nos sentimentos. Escuta agora. Nós nos perguntamos: será que Deus não está vendo tudo o que eu estou passando? Deus não ouve a minha oração? Deus não podia ter atendido o meu pedido? Eu me sinto abandonado por Deus. Parece que Deus não se importa com o que está acontecendo comigo e com a minha família. Onde está Deus que não me ajuda? O que eu fiz de tão ruim para merecer tanto sofrimento? Já se fez alguma dessas perguntas? Em algum momento da sua vida você já parou e se sentiu abandonado por Deus? Isso é fruto, sintoma, consequência de quem está em tempestade do lado de dentro. Uma pessoa que vive a tempestade nos sentimentos e nos pensamentos, ela fica cega. E ela só enxerga aquilo que ela quer. E ela precisa botar a culpa em alguém. Eu coloco culpa no meu patrão, na minha comunidade, no meu país, no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos, no meu trabalho. Se eu trabalho no meu trabalho, se eu não trabalho no meu desemprego. A pessoa em tempestade nos sentimentos, ela é fraca na tribulação. Por que ela é fraca? Porque quando a tempestade do lado de fora começa, do lado de dentro ela já perdeu essa luta há muito tempo. E aí a pessoa que está em tempestade nos sentimentos e nos pensamentos, ela fala demais. Provocado nos seus pensamentos, a gente é capaz de blasfemar, de dizer coisas que nós não gostaríamos de dizer, mas os nossos pensamentos agitados fazem com que a nossa língua fale muito mais. Os nossos sentimentos desordenados nos transformam em pessoas agressivas. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Ou então faz de nós, os nossos sentimentos, faz de nós pessoas apáticas. É o coitadinho. É aquele que fica com cara de coitado. É o jeito que ele está reagindo. São todos os sintomas. São todas as características de pessoas que vivem tempestade nos sentimentos. Outra coisa que eu conto aqui no livro. Uma característica da tempestade do lado de dentro do coração. Ter raiva de Deus. Por que que Deus permitiu que o meu marido me traísse? Por que que Deus permitiu que o adultério acontecesse na minha casa? Por que que Deus permitiu que o meu filho usasse crack? Por que que Deus permitiu que minha filha ficasse grávida sem estar casada? Por que que Deus permitiu? A pessoa em tempestade nos sentimentos sempre põe a culpa em Deus. Como os discípulos fizeram no Evangelho: ô mestre, e aqui agora sou eu dizendo, não está escrito lá, mas quase que eles podiam dizer assim: você nos colocou nessa fria, a gente estava lá do outro lado, você chama a gente para passear de barco, e agora que está tudo virando na nossa vida, o senhor está aí tranquilo, dormindo? Ô folgado! Quantos de nós já tivemos vontade de perguntar:
Você esqueceu de mim? Tempestade nos sentimentos. É difícil, não é? Parar de olhar para a tempestade do lado de fora, onde eu coloco a culpa nos outros, para olhar para a tempestade do lado de dentro. Aonde não adianta, aí dentro é só você e Deus. Aí dentro é só você e aquele que no final do evangelho acalmou aquela tempestade. Aquele que disse: silêncio, cala-te. Essa tempestade do lado de dentro, convido você, põe a mão no seu coração já. Feche os seus olhos. E eu estou te pedindo, Senhor, que pela ação do Teu Espírito, que vai aonde padre algum, o Teu Espírito que vai onde psicólogo algum, o Teu Espírito que vai na profundeza do nosso consciente e inconsciente, que o Teu Espírito nos mostre como um farol, ilumine a agitação do mar aqui dentro de mim, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, daquilo que eu penso, que tem me feito enxergar pessoas como minhas inimigas. Senhor, eu te peço, vem com Teu Espírito Santo e nessa tarde, eu te peço, nos surpreenda, nos dando a ciência de que a tempestade que está instalada dentro do nosso coração e nos nossos pensamentos é a mais perigosa. Eu estou te pedindo, Senhor, que nesse momento agora o sistema Canção Nova de comunicação seja um canal de graça para essas pessoas que estão acompanhando em casa e que precisam tomar consciência de que o barco está afundando, Senhor, por causa da tempestade do lado de dentro. Eu te peço, Senhor, sinaliza para nós agora, mostra-nos com clareza o perigo dessa tempestade. Cuida dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E fica assim com a mão no seu coração. Pensa na sua tempestade. Pensa nos estragos que essa tempestade já fez dentro da sua casa. Você que não está passando por uma tempestade, mas você se transformou numa tempestade. Quando você vai falar, é quase como se um trovão, um relâmpago saísse de dentro de você. Você que se transformou na própria tribulação. Estou te pedindo, Senhor, acalma essa tempestade nessa tarde. A tempestade dos julgamentos. Pessoas oprimidas pelos próprios pensamentos e sentimentos. Senhor, que a Tua ordem agora alcance o mais íntimo do nosso coração. Silêncio. Cala-te. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e sinaliza. Faz-nos enxergar no meio dessa tempestade, no meio dessa escuridão. Dá-nos a graça de olharmos para nós mesmos. Dá-nos, Senhor, a graça de não mais buscarmos culpados para essas tempestades, mas dá-nos a graça de nos enxergar, Senhor. Ajuda-nos a nos enxergar. E repete assim comigo: eu quero, Senhor, enxergar essa tempestade que eu mesmo comecei nos meus pensamentos e nos meus sentimentos. Eu quero e preciso, Senhor. Amém. Viram a novidade? Quem escuta essa palavra já pensa logo na água do lado de fora, no medo dos discípulos de morrerem afogados, no desespero dos discípulos. Mas o Evangelho foi escrito para que você enxergue Jesus na sua vida. Talvez você nunca tenha andado de barco, mas se você começa uma tempestade do lado de dentro, sua vida pode se afundar na droga, no sexo, na mentira, na pornografia, no jogo, em tantas porcarias que o mundo nos oferece,
para suprir o cansaço de quem está nos seus pensamentos e sentimentos, lutando para ser forte. Mas porque a tempestade está do lado de dentro, se sente cada vez mais fraco. Esse é o sentimento de quem está enfrentando uma tempestade, mas dentro ele passa por essa tempestade mais perigosa, a do coração. Uma pessoa com uma tempestade do coração, dos sentimentos, a gente não sabe por onde chegar perto dela. Essa pessoa agitada do lado de dentro, ela parece uma panela de pressão que vai explodir e a gente não sabe onde pega. Se você elogia, ela acha que você está debochando da cara dela. Se você critica, ela se sente perseguida. Se você finge que não vê, ela se sente isolada. Se você pergunta por ela, e aí como você está? Ela se sente vigiada. É um problema. Porque do lado de fora a tempestade fica maior quando o desespero toma conta do coração. E muitos de nós tivemos esse desespero instalado no coração. E muitos de nós fomos fracos e temos sido fracos na tribulação. Porque o barco da nossa vida está cheio das tribulações do lado de fora e fizeram do nosso coração, da nossa cabeça, uma tempestade perigosa. Ao ponto de não enxergarmos mais Deus que cuida de nós. De desconfiarmos que Deus é nosso Pai. De desconfiarmos que Deus ouve a nossa oração. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar. Casais, o que é colocado numa discussão de casal como uma pólvora que explode tudo? Sentimentos, pensamentos. Movido pelos sentimentos desordenados e os pensamentos bagunçados, a nossa boca vira uma metralhadora. A culpa é sua. Foi por sua causa. Foi o seu filho. Foi a sua escolha. Isso é próprio de quem está em tempestade do lado de dentro. Eu preciso botar para fora e como uma metralhadora sai acertando. A culpa é do padre. A culpa é do bispo. A culpa é do papa. A culpa é de... Cala-te. Silêncio. Quando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos estão desordenados, nós vamos desordenando tudo por onde nós vamos passando. Nós nos transformamos de alguém que está passando por uma tribulação, nós nos transformamos no Senhor e na Senhora tribulação. Quando aquela pessoa vai chegando, todo mundo falando, e lá vem ela. O clima estava maravilhoso, mas quando ela chega, tempestade. A casa estava maravilhosa, mas quando ele vai chegando do trabalho, tempestade. Quando ele bate o portão, todo mundo vai começar tudo de novo. E começa um inferno dentro de casa. Desculpa usar essa expressão. Por quê? Tempestade dos sentimentos e tempestade do coração. Tempestade dos sentimentos e tempestade dos pensamentos. Desordena a nossa língua. Desespera o nosso coração. E desesperar é ficar sem esperança. O segredo para ser fraco na tribulação, perca a sua esperança. E qualquer tempestade te derruba. Fica sem esperança. E qualquer probleminha te vence, vira o barco da sua vida. Lembra quando nós éramos pequenos? Que a gente brincava com aquela musiquinha? A canoa virou, quem deixou ela virar. Lembra? Aí a gente colocava, foi por causa de fulana. É dessa tempestade que eu quero dizer. Que muitas vezes a canoa da nossa vida está virando, porque eu estou ajudando a canoa a virar. Mas Jesus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Mas nós precisamos ter a coragem de reconhecer que antes de acalmar a tempestade do lado de fora, é preciso acalmar a tempestade do lado de dentro. Então hoje eu quero experimentar com você a tempestade acalmada. Mas não porque eu posso resolver os seus problemas. Eu quero falar para as mães que estão com problemas com os filhos.
Eu quero que você experimente hoje a tempestade acalmada, mas não porque eu resolvi os seus problemas, mas porque a tempestade mais perigosa, a do coração, pôde ser acalmada agora. Entenderam que a proposta não é acabar com os problemas, mas estar bem para enfrentá-los. Os nossos problemas, eles não são grandes, gigantescos, mas quando eles nos encontram fracos, eles se transformam em monstros. Os problemas serão resolvidos quando a tempestade do lado de dentro, ela se acalmar. Não é deixar de sentir, de pensar, padre, para você é fácil falar, porque você nunca teve problema. Você não tem no que pensar, você não tem o que sentir. E pensa que padre não é gente. Padre é gente. Padre tem medo. Padre perde pessoas. Chora. Eu não estou falando que não é para sentir. Eu estou dizendo que é preciso acalmar a tempestade. Quando eu atendo alguma mãe, e aqui eu estou dando um exemplo, não estou contando caso, estou dando um exemplo, das mães que estão lutando para os filhos saírem do mundo das drogas. Se aquela mãe, se você, mãe, não se acalma no sentir e no pensar, eu não estou dizendo que é para deixar de amar, mas se você não se acalma, mãe, a droga que o seu filho usa vai fazer da senhora e da sua família a droga inteira. Entenderam a diferença? Eu preciso me acalmar, porque Jesus estava dentro do barco, mas quando a tempestade do lado de dentro é tão forte, nós somos capazes de ficar cegos e buscar ajuda em outras igrejas. Declaradamente, quando o cristão fica cego, ele acha que foi abandonado por Deus, ele vai no centro espírita, ele vai fazer uma simpatia, ele vai para a igreja da esquina, dá um nó na camisa de fulano de tal para resolver o problema, ou vai pegar o lencinho com o suor do pastor tal. Naquele barco, Pedro estava no barco. E Pedro era um pescador experiente. Pedro daria conta de resolver aquela situação. Mas porque bateu o desespero, Pedro perdeu todas as capacidades. Entenderam qual é a novidade do evangelho de hoje? Conseguiram experimentar que Deus falou algo novo? Eu queria convidar que você agora rezasse isso comigo. Que você agora tirasse os olhos da tempestade do lado de fora. Para que, conduzidos pelo Espírito Santo, nós possamos pedir que Ele venha controlar o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. Não é que Ele venha tirar o meu sentir, e o meu agir e o meu pensar, mas que Ele venha me ajudar a controlar. A tempestade mais forte acontece aonde? Dentro do coração. Vamos ficar de pé agora? Vamos pedir isso? Que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Que Ele nos ajude a pensar, a sentir, a falar e a agir. Haja entre vós o mesmo sentir e o mesmo pensar. Uma das coisas que mais desestrutura a nossa vida é a péssima administração do que eu penso e do que eu sinto. E quem é péssimo administrador do que pensa e sente, também não sabe falar, não sabe dialogar. E quem não sabe dialogar não consegue rezar. Porque quando a gente não sabe rezar, agitado por essa tempestade, a gente transforma a capela, o nosso quartinho de oração, como se fosse um balcão do Procon, onde eu vou reclamar tudo aquilo que Deus não me deu. Onde eu vou fazer a denúncia de uma propaganda enganosa. Olha aqui, eu fui convidado a passear de barco, um pacote de viagem para passear de barco, e no meio da viagem aconteceu uma tempestade. E o meu guia me abandonou. Não, ele não te abandonou, ele está no barco. Só que antes de acalmar a tempestade do lado de fora, é preciso acalmar essa tempestade aí. E a pergunta é, ainda não tem desfé? Por que sois tão medrosos? Por que os problemas têm se jogado dentro do barco da sua vida e você tem deixado a mim
que sou Jesus jogado para o lado? Por que que quando eu precisei, eu não busquei? Por que que quando eu mais precisava, eu resolvi buscar em outros lugares? Fraco na tribulação. Para ser forte, é necessário calar e acalmar essa tempestade. Põe a mão no seu coração. Reza assim comigo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E me ajuda a controlar. Me ajuda a controlar O meu pensar. o meu pensar, O meu sentir. o meu sentir, O meu agir. o meu agir. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E acalma as minhas tempestades. E acalma as minhas tempestades Causadas no meu pensamento. causadas no meu pensamento, Cultivadas nos meus sentimentos. cultivadas nos meus sentimentos. Sozinho eu não dou conta. Sozinha eu não dou conta. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Eu Senhor. necessito, Eu necessito, nesta tarde, nesta tarde, experimentar essa graça. experimentar esta graça. E cantando vamos clamar esse Espírito Santo. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Força! Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. vem Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E para nós rezarmos com mais força, eu quero contar um segredo só para vocês. Mas ninguém vai ver, é só entre nós. Os discípulos acusaram Jesus. Mestre, não te importa que estejamos perecendo? E diz o Evangelho que Jesus dormia na parte de trás. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, aonde fica o leme daquele barco. E o que é isso, padre? Era a única estrutura que podia dar direção naquele barco. Nós acabamos de dizer, cantando e rezando, vem dirigir o meu viver. Uma pessoa em tempestade do lado de dentro, ela é desesperada e desorientada. Eu não sei o que eu faço, que passo que eu dou, para que lado que eu vou, se eu fico, se eu faço, se eu vou, se eu não vou. Irmão, se em alguma dessas coisas você se identificou, agora é hora de rezar.
E aquele que parece que está dormindo na sua vida, não está. Ele está na parte de trás garantindo a direção. Ele está ali segurando o leme da sua vida, para que vocês possam passar juntos pela tempestade. Mas essa aí dentro do seu coração, só com a sua autorização. Põe a mão no seu coração. Pensa agora nas tribulações que você tem vivido. E que você tem sido fraco, fraca. Você que está num hospital. Você que está com um parente no hospital. Não tem nada que nos enfraquece mais do que visitar alguém na UTI. Uma mãe que tem filho que está na UTI. Filhos que têm pai e mãe doentes. Pessoas desempregadas. Famílias desestruturadas. Senhor, estou te pedindo agora. Toma mais uma vez a guia da nossa vida. E que essa oração agora seja uma oração que ponha fim às tempestades instaladas no nosso coração. Nas fraquezas dos nossos sentimentos, na confusão dos nossos pensamentos, Senhor, nós abrimos brecha para que a tempestade fosse tão grande que nós pensássemos que o Senhor tinha nos abandonado. Mas não é verdade, Senhor. Aumenta agora a nossa fé, para que nós possamos enxergar de verdade o tamanho dos nossos problemas. E agora levante os seus braços e nós vamos fazer isso. Agora é rezar. Agora é evangelho pregado, explicado e agora vivido. Levante os seus braços, como um barco que vai se soltar agora, no controle do grande timoneiro, daquele que sabe conduzir a nossa vida. E vamos clamar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, eu te peço. Isso, vai com as suas palavras, vai dizendo: vem Espírito Santo. Me retira dessa tempestade causada nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Visita, Senhor, pessoas desorientadas, com medo da morte, com medo da solidão, pessoas enfraquecidas no vício da bebida, no vício da mentira, pessoas desconfiadas, que foram abandonadas pelo Teu amor, pessoas que estão longe da igreja, Senhor, pessoas que já foram de dentro da igreja, ministros da Eucaristia, coordenadores de pastoral, pessoas que estavam na frente de grupos de oração, mas que por causa dos problemas se afastaram, buscaram em outros lugares. E hoje, Senhor, acalma a tempestade. Pessoas provocadas com dores de cabeça, com dores constantes de cabeça, essas dores causadas por tantos pensamentos, pensamentos de opressão, pensamentos de morte, desejo de morte para os outros, mas você tem desejado a morte para você. Você tem escolhido resolver os seus problemas desejando a morte. Eu quero morrer, Senhor, a minha morte é o melhor, Senhor. Você tem rezado assim. E agora Deus está te convencendo que o melhor não é a morte, mas a vida, uma vida guiada por Ele, conduzida por Ele, de dentro para fora. Rezemos agora na linguagem dos anjos. Erga os seus braços e agora rezemos. Queria lavalaria, loria, lavalaria, laria, loria, lavalaria, lora, landoria, loria, lavalaria, lora. Siria lavalaria, loria, loria, lavalaria, loria, loria, lavalaria, loria, lora. Recebe essa oração agora. Acolhe essa oração. Iria lavalaria, loria, lavalaria, loria, laria, loria, loria, lavalaria, laria, loria, lora. Siria lavalaria, landara, lavalaria, laria, laria, loria, loria, lavalaria, laria, 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 loria, lora. Siria lavalaria, laria, loria, 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 lavalaria, laria, 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 lavalaria, loria, landara, lavalaria, lora. Siria lavalaria, laria, loria, loria, laria, loria, lora. Siria lavalaria. E a condução de Deus é essa. Coloca a mão no seu coração, bem tranquilo, como um mar tranquilo. Agora nós vamos cantar pedindo o Espírito Santo. Como um mar tranquilo, do lado de dentro, Deus vai acalmar. À medida que você tomou consciência, mulheres oprimidas, que não falam do que pensam e do que sentem,
E isso está te matando do lado de dentro. Eu não estou dizendo que você precisa explodir na sua casa. Eu estou dizendo que você precisa acalmar essa tempestade dentro de você, minha filha. Isso pode te adoecer. Senhor, eu estou te pedindo agora. Acalma um mar agitado do que essa mulher tem pensado. Acalma um mar agitado do que esse jovem tem pensado, duvidando do amor do pai e da mãe, e tem se perdido na prostituição e no uso das drogas, Senhor. Feche os seus olhos agora e deixa esse mar agora. Isso. Vem, Espírito Santo de Deus. Isso, vai cantando suave. Espírito Santo de Deus. Vai cantando baixinho isso. Espírito Santo de Deus. Vai repetindo isso, mais baixinho. Mais uma vez. Isso. Espírito Santo de Deus. Que haja paz. Que haja paz nos pensamentos e nos sentimentos. Que cesse o desespero. Que cessem as blasfêmias. A desconfiança de Deus e do amor de Deus. Vai clamando esse Espírito Santo. E na autoridade desta palavra, eu proclamo que no seu coração e nos seus pensamentos exista agora, haja agora, se faça agora a paz do Senhor, a calmaria necessária. Retira o desespero, o pensamento de morte, Senhor, o desejo de vingança, vingança dentro de casa, vingança contra pessoas que você ama. Nós renunciamos agora, Senhor, toda agitação de sentimentos e de pensamentos. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, bem tranquilos. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Silêncio. Cala-te agora. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia,
perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Somos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo? E que essa bênção agora, Senhor, que essa bênção traçada agora, reconcilie homens e mulheres que se separaram de Ti, por causa da tempestade dos sentimentos e dos pensamentos. Pessoas que ficaram separadas da Eucaristia, da confissão. Pessoas que estão separadas umas das outras por falta de perdão. Que essa bênção agora acalme, cele esse processo agora. E nada mais de pensamento e sentimento tem força de separar você de Jesus Cristo. Que essa bênção agora alcance o mais profundo daquilo que você tem, é e sente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um. cançãonovaplay.com. Assine já!